para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você acredita, glorifica Ele com palmas, exalta o nome dEle, e com seus lábios diga glória a Deus, com seus lábios diga aleluia, com seus lábios diga santo, 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 santo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você que trouxe sua palavra, abra lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodos, Êxodo 33. Glória a Deus. Não sei se está faltando um retorno para mim. Êxodo 33. Nós vamos ler 2 versículos. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Capítulo de Êxodo 33, versículo 15, diz assim: Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Caso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Amém? Põe a palavra aí no seu banco, você pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos no primeiro dia de uma campanha, onde nós estamos consagrando o nosso ano de 2026 para o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já sentiu que começou o ano de 2026 diferente de quando começou lá em 2025? Eu não sei se foi uma impressão só minha, mas mesmo com tantas notícias ruins, com tantas previsões de guerras, de rumores de guerras, com tantas previsões catastróficas para a economia financeira do nosso Brasil, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições, um ano de muitas incertezas, mas ainda assim podemos sentir a presença e a mão do nosso Deus sobre a vida daqueles que o servem e o temem, e o guarda de Israel não dorme. É impossível você não sentir que esse ano começou diferente. Eu não sei como foi para você do dia 31 de dezembro à meia-noite até a data de hoje que nós estamos aqui, mas na minha vida Deus já fez grandes coisas nessa primeira semana do ano. Deus já me deu livramento, Deus já me deu o que comer, Deus já me deu o que vestir, o que beber, Deus já guardou a minha ida e a minha volta. Deus já fez grandes coisas pela minha vida nesse ano de 2026, que eu posso verdadeiramente olhar e ver a mão de Deus agindo na minha vida, agindo na minha casa, agindo nas pessoas que eu amo. Mas agora, eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Você espera que o seu ano de 2026 seja bom? Ou você espera que o seu ano de 2026 seja excelente? Meus irmãos, é exatamente essa a proposta que Deus fez para Moisés, no versículo que nós acabamos de ler. Você quer que a sua vida com Deus, você quer que a sua vida, ela seja boa, ou você quer que ela seja excelente? Eu quero dizer para você que a escolha, ela parece óbvia, mas muitas vezes nós negligenciamos essa escolha. Antes de eu começar a pregar aqui, eu preciso contextualizar esse versículo. O versículo que nós lemos aqui em Êxodo é a saída do povo hebreu da escravidão do Egito e começar a peregrinação do povo de Israel no deserto. E essa jornada no deserto durou-se 40 anos. E sabe por quê
que a jornada que duraria 40 dias em linha reta, acabou durando 40 anos em círculos, simplesmente porque o povo murmurava, simplesmente porque o povo era de dura cerviz. Meus irmãos, aqui no capítulo 33, ainda no versículo 2, ele diz assim: eu enviarei um anjo diante de ti. Isso Deus falando com Moisés, tá? No capítulo 2. Eu enviarei um anjo de diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os aveus e os jebuseus. Ou seja, eu vou tirar da sua vida todos os seus problemas. Eu vou tirar da sua vida todos os seus inimigos. Todos aqueles que tramam mal contra você, eu vou tirar da sua vida, para uma terra que mana leite e mel, porque eu, Deus, não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que eu não te consuma no caminho. Você quer ter um ano de 2026, aonde os seus problemas saiam da sua vida, os seus inimigos sejam derrotados, a porta de emprego seja aberta, o casamento seja restaurado? Você quer ter uma vida boa, mas a proposta que nós precisamos entender é como nós podemos fazer para que a nossa vida seja excelente. Deus estava falando assim para Moisés: Moisés, eu vou acompanhar vocês no deserto, eu vou colocar todos os seus inimigos para bater a retirada da sua vida, mas eu não vou andar com vocês. Eu vou estar aqui de longe, aqui de abençoando, fazendo com que os seus inimigos sejam derrotados, mas eu não vou estar com vocês. Por quê, Moisés? Porque esse povo que você está andando aqui é um povo que murmura. Eu não vou andar no meio de vocês, Moisés, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui do nosso pescoço. Dura cerviz significa uma pessoa cabeça dura, significa uma pessoa que não abaixa a cabeça para ninguém. Uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa egoísta. Uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa de convivência social duvidosa. Sabe aquela pessoa que você não consegue nem sentar do lado? Aquela pessoa que só respirando do seu lado ela já te irrita. Uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa que ninguém consegue conviver perto, nem mesmo o nosso Deus. O versículo que nós começamos a ler, Deus começou aqui no capítulo 2, fazendo uma proposta: você vai ter uma vida, um 2026 abençoado. Olha que coisa boa! Se Deus fizesse essa proposta para você, não estaria bom? Se Deus fizesse hoje um anjo falando com voz de alarido e chegasse a falar para você: eis que te digo que você vai ter todos os seus problemas terminados no ano de 2026, estaria bom? Só que se esse anjo falasse: você vai ter todos os seus problemas resolvidos, mas eu não vou estar com você, será que essa proposta ela é verdadeiramente boa? Será que valeria a pena conquistar o mundo inteiro e perdemos a presença do nosso Deus? Será que valeria a pena nós temos todos os nossos inimigos escabelos aos nossos pés, derrotados, mas Deus falar com todas as letras que não estaria com você? Será que nós realmente buscamos apenas a bênção, ou nós buscamos o dono da bênção? Ou nós buscamos a presença do nosso Deus Criador, aquele que verdadeiramente nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você? Será que hoje, se tivesse que fazer uma proposta, deixa a sua fé, deixa a sua religião
e tenha X resultado. Você quer emagrecer? Está aqui. Você quer prosperar? Está aqui dinheiro. Você quer alegria no casamento? Está aqui a esposa, está aqui o marido. Mas eu vou te tirar a minha presença. Eu vou te tirar daquilo que mais é precioso. Muitas pessoas inconscientemente aceitariam essa proposta. Muitas pessoas, inclusive eu, se eu não estivesse lendo essa palavra, poderia ceder a essa tentação, porque foi exatamente essa tentação que o diabo fez para o nosso Jesus, quando o Espírito Santo o levou para ser tentado no deserto. Se o próprio Cristo foi tentado em se prostrado me adorar, eu te dou tudo, que dirá eu e você, meu irmão, que somos homem e mulher falhos, pecadores. O dia a dia, a nossa profissão, as nossas amizades, as pessoas que nós convivemos, as pessoas que trabalham com a gente, todos os dias, eles tentam nos conduzir a ter uma vida boa. Isso não é bom? É bom para quem não sabe o que é ter uma vida excelente. Nessa noite, eu quero que você entenda, não basta ter uma vida boa, não basta ter uma vida sem problemas, não basta ter uma vida sem lutas, sem perseguições, não basta somente isso. A tua presença é o que me basta. Você tem que dizer verdadeiramente: Deus, a tua presença é o que me basta, é isso que me faz vivo. Meus irmãos, essa palavra Deus me deu no primeiro final de semana passado, no comecinho desse ano de 2026. Eu estava ouvindo na internet uma música, um hino, eu até compartilhei o hino aqui no grupo. É um hino que ele começa falando sobre que tudo é perda, e o refrão daquele hino falou muito forte no meu coração, e toda essa palavra que eu estou entregando aqui para vocês, veio pela inspiração do Espírito Santo, de um único louvor que eu estava ouvindo. O Espírito Santo de Deus encheu meu coração de tal maneira, ouvindo esse hino, que toda a pregação, todo esse esboço, toda a palavra de Deus, veio através de um simples hino que eu estava ouvindo na internet. E esse hino, ele fala de que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu me esquecer de ti. Que adianta juntar tesouros se a minha alma não me lembrar daquele que me amou. O povo de Deus tinha acabado de sair do Egito. O povo de Deus tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. O povo de Deus tinha acabado de fazer a primeira parada deles. O povo desceu, ficou parado no lugar. Moisés falou assim: eu vou subir lá no monte. Ele foi lá para receber as tábuas dos 10 mandamentos. O povo ficou ali com Arão. E a Bíblia diz no versículo 32, no anterior, a Bíblia diz que o povo, por ter a demora de Moisés, pensou que Moisés não voltaria. E com medo de Moisés não voltar, eles falaram assim para Arão: Arão, vamos construir um bezerro de ouro para adorarmos. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não existem lugares vazios. Na sua vida não existe lacuna. Na sua vida não existe espaço vazio. Se você não está com Deus, você não tem a opção de não estar com nada. Se você não está com Deus, você está no maligno. Se você não está com Deus, mente vazia, oficina do diabo. O povo não conseguiu esperar a ausência
de um líder. O povo não conseguiu esperar a ausência da presença de Deus que Moisés representava, e logo já se lembrou de como eram os deuses do Egito. Os deuses do Egito feitos de mão, com a mão, feitos de ouro. E a Bíblia diz que eles pegaram todas as suas joias, derreteram as suas joias e fizeram um bezerro de ouro. E aí por isso, Deus no 32, ele já fala que esse povo está adorando um outro Deus, e que esse povo é de dura serviço, e por isso eu não vou andar com eles, Moisés. Desce lá você e resolve. Aí Moisés desce do monte, vê aquele bezerro de ouro, maia as tábuas dos 10 mandamentos no chão, quebra tudo, que depois ele teve que subir lá de novo para pegar de novo. Mas Moisés, irritado, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, pegou o bezerro de ouro, maiou no chão também, quebrou o bezerro de ouro e falou para vocês assim: ó, vocês vão tudo se converter. O que vocês estão fazendo aí? Adorando um Deus de ouro, sendo que nós temos um Deus vivo e real. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, não existem espaços vazios na sua vida. Quando você dá brecha, quando você dá legalidade, quando você se afasta da presença de Deus, não existe a possibilidade de você permanecer neutro, não existe a possibilidade de você ficar empatado. Ou você está progredindo em direção ao alvo, ou você está regredindo em direção à perdição e morte eterna. Não existe um meio termo, não existe você ficar estagnado na presença, ou melhor, ficar estagnado na ausência de Deus. Não existe a possibilidade. Deus, quando eu li, eu ouvi o hino, o Espírito Santo de Deus falou grandemente no meu coração com essa palavra. O Espírito Santo me levou nessa frase de Moisés, e eu comecei a meditar nessa palavra. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, duas coisas me chamaram a atenção no diálogo de Moisés com Deus, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Nós lemos no 15, aonde ele fala: Deus, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Amém? É isso que nós acabamos de ler. Duas coisas me chamam a atenção nesse versículo. A primeira coisa é que Moisés reconhece a liberdade, a autonomia, de que se ele quisesse ir sem Deus, ele poderia. Não é uma dúvida, é uma certeza. Deus, não me deixe sair daqui se o Senhor não for comigo. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção: aonde você quiser ir, você pode ir. Você tem liberdade, você tem autonomia, você tem livre-arbítrio. Só que a segunda coisa que me chama a atenção: não é todo lugar que você vai, não é tudo aquilo que você faz que Deus é obrigado a te acompanhar, que Deus é obrigado a ir com você. Deus é onipresente e onisciente. Deus, ele está em todos os lugares. Era impossível para Deus não estar com o povo no decorrer dos 40 dias, dos 40 anos no deserto. Mas a palavra dele diz abertamente, Moisés fala: se a sua presença não for, não me deixe. Então eu consigo entender duas coisas: primeiro, que ele poderia ir sem estar com Deus, e segundo, que existem lugares, existem situações aonde nós fazemos, nós pensamos, nós agimos que Deus não está naquele negócio. E essas duas coisas, meus irmãos, elas vão resumir em apenas uma: que nada adianta eu fazer o que eu quero, nada adianta Deus estar no negócio, prosperando, ter dinheiro, ter alegria, ter coisas positivas, se a presença de nosso Deus não estiver nesse negócio.
Meus irmãos, o que você tem feito com a força dos seus braços que te trouxe até aqui essa noite? O que você tem feito com a sua inteligência que fez você ter os problemas que você tem hoje? Ou melhor, o que você não fez, o que você deixou de fazer, que está estragando o seu casamento? O que você deixou de fazer, que fez com que você não ganhasse uma promoção no seu trabalho? O que você está fazendo com a força dos seus braços, que você ainda não chamou Deus para fazer parte junto do negócio? O que você está buscando para Ele? Deus, me ajuda nisso, há anos, mas até agora você não falou assim: Deus, o Senhor está nesse negócio? O que nós deixamos de prestar atenção no diálogo que nós temos com Deus? As suas forças, a sua beleza, a sua riqueza, o seu intelecto, as suas habilidades te trouxeram até aqui, mas o que vai te levar adiante é a presença de Deus na sua vida. O que vai te levar um passo adiante é colocar Deus no centro da sua existência. O que vai te levar a viver uma vida extraordinária é verdadeiramente dizer como Moisés: eu poderia fazer, eu poderia ir, mas eu não vou fazer, eu não vou ir, se o Senhor não for comigo. Se Deus não estiver comigo nesse negócio, Deus não permita que eu vá. Alguém aqui tem que viajar semana que vem? No meu caso, por exemplo. Alguém aqui tem que fazer uma entrevista de emprego? Alguém aqui vai para um médico, fazer uma consulta, passar por um check-up? Aí eu te falo: Deus, não me deixa ir sozinho. Deus, não me deixa ir conforme as minhas próprias forças. Deus, não me deixa ir conforme a minha própria natureza humana. A natureza humana, ela sente ausência, ela sente falta, e ela coloca bezerro de ouro no lugar. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós sentimos a ausência, sentimos a falta de um Deus vivo, de um Deus criador, e nós clamamos: Abba, Pai. Nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos: Jesus Cristo, Tu és o único e suficiente Salvador da minha alma. Meus irmãos, Moisés reconhecia a autonomia de poder ir e vir. Moisés, ele reconhecia que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, mas ele declarou neste versículo que nada mais seria importante se Deus não fosse com ele. Não importa se os jebuseus, não importa se os cananeus, os amorreus, os heteus, perizeus, heveus, jebuseus e todos os outros inimigos, não importa se eles fossem derrotados, se Deus não estivesse com Moisés. Toda jornada começa com o primeiro passo. Todo caminho começa com o primeiro passo. Deus, ele falou: vai, eu vou te dar vitória, e eu vou mandar um anjo com vocês, e esse anjo vai derrotar todos os seus inimigos, mas eu não vou com você. Nós estamos no mês de janeiro, no primeiro mês do ano de 2026. Assim como o povo estava no começo da trajetória no deserto, meus irmãos, você tem a oportunidade esta noite de dizer: Jesus, viva 2026 comigo. Jesus, viva 2026 com a minha família. Jesus, viva 2026 na minha casa. Jesus, viva 2026 na minha empresa, no meu trabalho. Você tem essa oportunidade de convidar Jesus para viver com você, para dormir com você, para acordar com você, para levantar, para tomar banho. Você tem a oportunidade de dizer a mesma coisa que Moisés disse: não importa que os teus anjos vá comigo, não importa que a vitória me alcance, se a tua presença não estiver comigo. Meus irmãos, a chave para Deus estar com você no ano de 2026 é você entender
o porquê Deus não quis estar com o povo hebreu nesse versículo. Deus abertamente falou com todas as palavras: eu não quero andar com esse povo, porque esse é um povo de dura cerviz. Eu não quero andar com esse povo, porque esse povo é um povo cabeça dura. Esse é um povo que não abaixa a orelha para ninguém. Esse é um povo que não sabe ser humilde. E a Bíblia nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, para que Deus possa andar na sua vida, é muito simples. É só você deixar de ser arrogante. E não me entenda mal, não se ofenda com o que eu estou dizendo. Não estou te chamando de arrogante sem conhecer a sua vida. Eu estou dizendo para você que não tem atitudes do povo de reclamar, de murmurar, de deixar de colocar Deus no centro e colocar um bezerro de ouro no lugar dele. Para que você venha convidar Deus para andar com você no ano de 2026, meus irmãos, é muito simples. É só você entender que o caminho para você crescer é que você primeiro precisa diminuir. Diminua o meu eu e Cristo cresça em mim. O caminho para você ter uma vida de 2026, um ano extraordinário, é você deixar de ser um cristão orgulhoso, é você deixar de ser um cristão prepotente, é você deixar de ser um cristão murmurador, reclamador, que reclama do pastor, reclama do líder, reclama do culto, reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, reclama de tudo, reclama do governo, reclama do patrão. Meus irmãos, para você ter um ano de 2026 extraordinário, convide Deus para andar contigo e não apenas para te dar a vitória. E Deus, Ele só vai andar com você a partir do momento que você se humilhar na presença dEle. Humilhai-vos, humilhai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Converta-se os pecadores dos seus maus caminhos. Meus irmãos, não importa o final, a vitória é certa, a vitória é garantida. Não importa a vitória, o que importa é o caminho que vai te conduzir à vitória, porque não é todas as coisas que acontecem que justificam. Os meios não justificam os fins. Eu quero alcançar vitória a qualquer custo. Eu quero alcançar bênção a qualquer custo. E aí eu negligencio a presença de Deus. Eu quero alcançar riqueza, mas aí eu deixo princípios de lado. Eu quero alcançar alegria, aí eu deixo o evangelho de lado. Eu quero ser uma pessoa, ter um casamento feliz, um casamento abençoado, e aí eu deixo a obra de Deus de lado, eu deixo o servir de lado. Meus irmãos, não negligencie o caminho. Tão importante quanto o destino é a jornada. Tão importante quanto você alcançar a salvação e vida eterna é você ter uma vida com Jesus nessa terra. Não importa, você pode dizer para mim, mas aquele ladrão que estava ali com Jesus, ele conseguiu a salvação nos 45 segundos do segundo tempo. Ele conseguiu a salvação ali na hora. Hoje mesmo você vai estar comigo. Mas aquele ladrão, aquele pecador, ele viveu uma vida, muito provavelmente, uma vida sofrida. Ele viveu uma vida de pecado. Ele viveu uma vida de problemas. Ele viveu uma vida fugindo da polícia. Aquele ladrão, ele recebeu a vida eterna no último minuto. Mas Deus não quer te dar simplesmente a vida eterna. O mais importante é você ter uma vida andando com Deus, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida saudável, uma vida feliz. Você pode ter uma vida abençoada nessa terra, sem jamais se esquecer que o que nos importa é a salvação e vida eterna. O que nos importa é verdadeiramente vermos a face do nosso Deus naquele dia.
é sermos encontrados à destra do Pai naquele dia, é termos um justo juiz. Nada é mais importante do que a vida e salvação eterna. Mas Deus, Ele te diz, convide Deus para fazer parte da sua vida nesse ano de 2026, e verdadeiramente tenha um ano extraordinário, tenha um ano abençoado, tenha um ano cheio de a presença de Deus. E você vai conseguir a presença de Deus simplesmente deixando de ser uma pessoa de dura serviço, uma pessoa cabeça dura, uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que consegue, que acha que consegue tudo. Meus irmãos, a Bíblia fala que o povo, quando ouviu Moisés falando que Deus não ia estar com ele, o povo pranteou. O povo colocou a mão na consciência e pensou assim: ixi, fiz besteira. E aí a Bíblia diz que Moisés interviu pelo povo. Moisés, para quem estuda, é uma figura, uma tipologia de Cristo também no Antigo Testamento. Mas Moisés, ele interviu pelo povo, e aí Deus reviu esse conceito de não andar com eles. E aí Deus falou assim: olha, fala para o povo tirar os seus atavios, fala para o povo tirar os seus enfeites. É como se a Bíblia, como se Deus estivesse falando assim: fala para o povo, para os homens tirar o seu terno, tirar a sua gravata. Fala para as mulheres tirar os seus cordões, os seus brincos, tirar a sua maquiagem. Tirem os seus atavios, que eu vou ver se eu vou com vocês. E a Bíblia diz que o povo assim fez. O povo tirou os seus atavios, o povo tirou os seus enfeites, simbolizando que o povo estava se humilhando, simbolizando que o povo estava se humilhando na presença de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus pegou e teve misericórdia daquele povo, através do pedido de Moisés, através do clamor de Moisés. Aí eu te convido a ler no capítulo 34, abra lá em Êxodo 34, 8, eu li com vocês o 33, eu expliquei para vocês o 32, e agora eu quero ler com vocês o 34, os irmãos aqui, acredito que já estão acostumando com o meu estilo de pregação, eu tenho uma pregação mais expositiva, e aqui, nesse capítulo 34, capítulo 8, então Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou, dizendo: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: eis que faço um pacto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma, e em todo este povo, no meio do qual estás, verás a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que eu faço contigo. Meus irmãos, eu não sei como que foi a sua virada do ano, eu não sei como foi você chegar até aqui, eu não sei quais são as suas perspectivas para o ano de 2026, eu não sei se você estava, assim como eu, animado, eu não sei se você tinha boas novas, esperando coisas boas para 2026, mas uma coisa que eu posso dizer para você, aqui nós acabamos de ler, o povo disse: achamos graça aos teus olhos, vá no meio de nós. No capítulo 8, Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou. Adore a Deus, busque a presença dEle, busque a presença do Espírito Santo, busque a Deus, e Ele vai poder fazer
maravilhas no seu ano de 2026. Ele vai poder fazer grandes coisas que jamais ouviu falar na sua família. As pessoas da sua família não tiveram bênçãos como você teve, como você vai ter nesse ano de 2026. As pessoas do seu trabalho não tiveram bênçãos como você vai ter nesse ano de 2026. Mas isso se você convidar Deus para fazer parte da sua vida, para fazer parte da sua jornada, para fazer parte da sua caminhada. Se você convidar Deus, não aceitar menos, não aceitar apenas a vitória, mas sim o dono da vitória. Mas se você convidar o Espírito Santo para dirigir os seus passos, para dirigir a sua família, para dirigir os seus sonhos, se você convidar o Espírito Santo para fazer verdadeiramente a obra dele na sua vida, a sua vida vai ser diferente. Esse ano de 2026 vai ser diferente. Aquela bênção que você espera, a salvação, a saúde, a conversão do seu familiar, aquilo que você tanto busca, vai chegar, porque Deus vai fazer maravilhas, coisas grandes na sua vida, na tua presença. Meus irmãos, pedi para o Ministério de Louvor voltar aqui. Nesse momento você vai ter a liberdade, você vai ter liberdade de conversar com Deus. Não espere que eu ore, não espere que eu venha fazer chover fogo do céu. Você tem a liberdade de você convidar Deus para fazer parte da sua vida, para você fazer parte Deus fazer parte do seu dia a dia, do seu negócio, do seu casamento. Você tem a liberdade de fazer com que o seu ano de 2026 seja diferente. Se você puder se colocar de pé. Meus irmãos, o povo no Antigo Testamento, eles tinham acesso ao Pai. Os apóstolos, os discípulos, eles tinham acesso ao Filho. Amém? E nós, a igreja dos últimos dias, a igreja do fim dos tempos, nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. O Antigo Testamento tinha acesso ao Pai, os discípulos tinham acesso ao Filho, e nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, porque Jesus nos disse: eu vou para o Pai, mas te envio o Consolador. A presença de Deus na sua vida, ela está caracterizada pela presença do Espírito Santo. Eu não estou falando em dom de línguas, eu não estou falando em frutos do Espírito Santo, eu estou falando da presença do Espírito Santo. Eu estou falando que é o Espírito Santo de Deus, ele é luz para os seus caminhos, ele é lâmpada para os seus pés, ele direciona as suas escolhas, ele direciona as suas atitudes. Aquilo que você fala, ela tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Aquilo que você pensa tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Aquilo que você mais deseja precisa ser direcionado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que conhece, que esquadrinha o Pai e nos traz a presença dele. Não há quem conheça o Pai senão o Filho. Não há